Primeira atitude de Felipe no Vasco. Payet define o seu futuro e quem será o novo treinador para 2025. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é relevante e acaba, portanto, recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Ajuda a gente a chegar aqui nesse vídeo a marca dos 275 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre o momento de preparação e foco para a próxima partida em São Januário, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão contra a equipe já rebaixada do Atlético Goianiense. O Atlético teve o rebaixamento oficial na última partida contra o Palmeiras, perdendo por 1-0, gol do Rafael Veiga, que acabou rebaixando a equipe de Goiânia. E um detalhe, que dentro de casa, jogo sábado, 9h30 da noite, São Januário com certeza fervendo, pulsando, é obrigação um resultado positivo. Até o presidente Pedrinho falou ontem em relação ao vestiário, em determinado jogo, último jogo contra o Atlético Goianiense, que o Vasco se classifica nas quartas de final da Copa do Brasil, o teor, o vestiário foi um vestiário de muita cobrança, porque o Vasco venceu de 1-0 com um gol achado ali do Lucas Piton e acabou se classificando. Mas, diante do Atlético, eu digo isso com todo respeito, mas é São Januário, tem a torcida ao seu lado, é ganhar e ganhar com maestria, ganhar jogando bem. Isso é importante, dar uma resposta para o torcedor que quer ver uma melhora, que quer ver um desempenho dos jogadores. Não uma partida fechatória, como foi contra o Corinthians, que aos 14 minutos já estava 2-0. E você trazer, você ter uma reação após isso é muito difícil. Então é importante o Vasco dar essa resposta para o torcedor em São Januário, no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Partida, repito, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, sábado, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Com isso, temos a primeira atitude. Qual é a primeira ação do técnico interino Felipe Loureiro? Por mais que serão 3 jogos, Atlético Mineiro e encerrando contra o Cuiabá, mas a primeira atitude do Felipe é sacar o Galdames, é tirar o Galdames da equipe titular e colocar no banco de reserva. Já aí você ganha a torcida, ganha o elenco, e essa informação que nós buscamos, de fato, o Felipe deve já começar com mudanças, e até perguntado ontem para o presidente sobre o sistema 4-3-3. É um código, é um hábito, é um costume, é um padrão dentro do Vasco. E ele falou, olha, o técnico tem liberdade, o treinador tem liberdade. Claro, se nos perguntar, nós vamos ter alguma instrução, nós vamos ter alguma colaboração. Mas não é um padrão técnico utilizar esse esquema tático. Aí eu pergunto para você, torcedor, qual seria o esquema tático ideal para o Felipe? Coloca aqui nos comentários, é importante a sua interação. O detalhe é que o Felipe não vai manter Pablo Galdames como jogador titular para essa partida. Então, a dupla de volantes, o meio-campo, deve ser Hugo Moura com o Matheus Carvalho. Aí ele tem a opção de utilizar o Payet, o Coutinho, fica a critério do Felipe. Mas a primeira ação, a primeira atitude do Felipe é essa, portanto. Vamos aqui falar agora sobre o Payet. O Payet que tem o seu contrato estendido até o meio de junho, até o meio do ano que vem.
E outro detalhe é que ele surpreendeu geral em sua declaração definindo o seu futuro. Ele fala sobre o Olympique de Marseille, exatamente. Sim, um retorno ao clube. Provavelmente como diretor está em consideração. Discutirei com mais detalhes como será, porque obviamente quero ajudar. Para entrevista ao L'Equipe, né, ao jornal francês. Portanto, né, interessante aí o Payet falar sobre o seu futuro, ele que pretende ser diretor, ajudar o clube na diretoria, né, ele que é grato, obviamente, ao seu antigo clube. Portanto, o Payet, na sua aposentadoria, deve ajudar na parte executiva, como diretor, como auxiliar, algum cargo no Olympique de Marseille. Bom, passada aqui essa informação, galera, um detalhe importante, vamos falar agora sobre a venda de Orediano. Informação que veio nesta manhã sobre o Cincinnati ter até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de Luca Orediano. Se o Vasco não pagar o clube americano, se não pagar o clube americano, o Cincinnati, eu quero dizer, perde a prioridade, podendo o Vasco negociar o jogador para quem achar melhor, ou até mesmo caso o atacante queira solicitar o retorno para o Gigante da Colina. Então, ultimatum, prazo de venda. A primeira informação que nós temos é que o Cincinnati deseja executar a compra do jogador ali por 17 milhões de reais. A princípio tem essa negociação, tem esse planejamento em mesa para poder efetuar a compra do jogador, mas tem que ser comprado até dia 1º de dezembro. Portanto, é o prazo para definir, portanto, essa questão de venda do Orediano. Se caso o Cincinnati não comprar, o Vasco pode negociá-lo com outro clube. Galera, agora vamos falar sobre novo técnico do Vasco para 2025. Ontem, entre linhas, o Marcelo Santana, o presidente Pedrinho, principalmente o Marcelo, colocou ali algumas informações. Primeiro, que o Vasco não deve trazer um treinador estrangeiro. Ponto. O fato é que o futebol é dinâmico, tudo pode mudar. Houve essa informação ano passado na substituição do Barbieri. Veio o Barbieri e depois o Vasco conseguiu, teve também o Maurício Souza, né, treinador do Sub-20, porém depois o Vasco conseguiu trazer o Ramon Dias, um treinador estrangeiro espanhol. O fato que, pelo que o Marcelo Santana colocou, o Vasco não vai trazer nenhum treinador inglês, italiano, francês. O ideal é facilitar a comunicação com os jogadores. Então, possivelmente pode ser um treinador espanhol? Pode. Tem uma facilidade em comunicação. Mas a prioridade é trazer um treinador que também atue pelo futebol brasileiro. Vários nomes estão aí sendo especulados, né? Pesolano, o Crespo, até o Luiz Castro, treinador português, que já comandou o Botafogo. O Renato Gaúcho é um nome forte. Por que o Renato Gaúcho é um nome forte? É um treinador que está para encerrar, que não deve renovar com o Grêmio. Obviamente gosta muito do Rio de Janeiro. Tem passagem, tem uma consideração ali pelo Vasco. Tem uma boa comunicação com os jogadores. Tem o elenco, tem facilidade de ter o elenco nas mãos. E vai trazer toda a sua experiência. Então, acho que seria interessante, não estar cravando aqui o Renato Gaúcho como treinador do Vasco, mas sim, é um nome forte pelo perfil que nós buscamos ali, entre linhas, em off, informações sobre contatos e mapeamento que o Vasco vem fazendo para esse planejamento 2025. Galera, nós vamos agora, saindo aqui, publicando o vídeo, estaremos indo em direção à Barra da Tijuca, onde vai acontecer o sorteio do Campeonato Carioca. Então fique ligado, porque nas redes do BTB Esporte vamos ter muita informação sobre e, claro, trazendo toda detalhe no vídeo da tarde para você, beleza? Vou ficando por aqui, obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like. BTB Esportes
em todos os lugares. Galera, obrigado mesmo pela moral. E faça o seguinte, compartilhe esse vídeo com o torcedor Cruz Maltino nos grupos do Vasco. Ajuda muito aqui, facilita muito o nosso trabalho. Valeu? Tamo junto. Até logo mais no vídeo da tarde.